Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos de volta, de catequista para catequista. Depois de um bom tempo aí, as nossas férias, acertando os convidados, conversando um pouquinho para saber como nós íamos seguir com esse quadro, estamos de volta. E o Gessiandro já chegou, deixa eu chamá-lo. Que maravilha. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Boa noite, paz e bem. Voltamos. Voltamos. Eita, as férias rápidas, meu Deus. Ai, ai. Férias, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Porque eu sempre tava por aqui. É, eu ainda tirei uns dias para passear um pouquinho. Aproveitei as férias da Fernanda também. Fomos para passear um pouquinho, mas depois já volta para a rotina. O que é bom dura pouco, né? Dura pouquinho. E Ai, Deus. Mas é bom. Essas nossas lives, esses nossos encontros são bons. vamos ver quem chegou já aqui. A Mari, já está grande alegria prestigiar o retorno de vocês. Seja bem-vinda, está de volta. A Carla, Benedita, Fabiana, quanta gente chegando. Sueli, nossa amiga Sueli acabou de chegar. Sandra, Regina, Estela, minha amiga de caminhada aqui. Olha o povo chegando. Tudo bem, pessoal? Já vai enviando a live para mais pessoas, né? Para participar com a gente, para que nosso retorno seja muito bom, né? Possamos compartilhar várias novos aprendizados. Catequese São José Operário, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Fábio, Edi. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a live lá no nosso canal. Peraí. Eu sempre esqueço de compartilhar a live com o pessoal, meu Deus. Peraí. Fábio é do Rio de Janeiro, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Seja bem-vindo, Fábio. Eu vou fazer o seguinte, Marina. eu vou sair para copiar o link, enviar lá e logo eu volto. Tá bom, beleza. Tô aqui. Tá. Marina, que legal. Acho que é Cleice ou Cleici, não sei. Pastoral, Catequese São Vicente de Paulo, Taguatinga, em Brasília. Que legal, Brasília. Só chegando. Alessandro saiu um pouquinho para compartilhar a live nos nossos grupos, para que mais pessoas possam chegar. Aqui abaixo você pode ver no seu Instagram, tem aquele aviãozinho. Vai compartilhando com os catequistas que você conhece, aqueles que às vezes fogem da formação, convida esses. Quem sabe no susto assim eles aparecem, né? Ou não sei se é só aqui que às vezes tem catequista que foge de formação. Em Taguatinga tem isso? E no Rio de Janeiro tem isso? Acho que não, né? Só eu que sei disso. Manda essa formação para o pessoal, para que eles possam participar, para que eles possam chegar com a gente aqui também. Hoje nós vamos dar início, né, à nossa série de formações aí. Fizemos acho que 18 mais ou menos lá no primeiro semestre e vamos para mais aí umas 18 de novo nesse segundo semestre, para que a gente possa crescer e desenvolver, né, como catequistas. O Papa tem falado tanto com a gente, né, pedido tanto para valorizar o ministério do catequista, então nós estamos aqui para isso. Vamos lá.
Demais, tive essa experiência no final de semana. Eita, Guatinga, tá parecendo Jundiaí, é? Não, aqui na minha diocese de Santo Amaro não tem. KKKK. Tá bom, Marina, acredito, acredito. Ai, meu Deus. Que legal, gente. Deixa eu chamar o Gessandro de volta. Está chegando. Beleza. Maravilha. Pronto. Tô de volta. Beleza. É só o tempo Alessandra. Conseguiu compartilhar? Consegui, tava aprendendo ainda como poderia fazer para copiar o link, mas deu certo. Beleza. Alessandra, seja bem-vinda. Será que a nossa convidada já está por aqui? Sebastina Silva apareceu por aqui? Deixa eu ver. Sebastina, minha filha, se estiver por aqui, dá um sinalzinho de vida para nós. Não, ainda não está na lista aqui, não. Não chegou. Está chegando. Vamos ver a Marina comentando aqui. Estamos organizando um retiro de catequistas. Fiquei até com vergonha das desculpas de uma catequista. Ai, Marina. Essas histórias. Ai, Deus. Cada um. Só muda endereço. Tamires, boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Mas não tem jeito isso. É que nem família, é igualzinho. Vera Lúcia, seja bem-vinda. Estamos esperando a nossa convidada chegar. Deixa eu ver se já apareceu aqui. Ainda não. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos para a gente iniciar. Enquanto isso, catequistas que estão aqui na live, já vai clicando nesse bendito aviãozinho aqui embaixo e enviando para mais catequistas para a gente fazer uma partilha bem legal com vocês. Eu não estou conseguindo ver as mensagens das pessoas. Ah, tá. O pessoal está comentando bastante. Eu puxei um assunto aqui de enviar mandar esse aviãozinho para aqueles que fogem de formação, sabe? Aí o pessoal tá dando risada aqui, contando que, ó, gente falando que a Cleici organiza com um mês de antecedência e chega no dia, são várias histórias. Eu geralmente já faço o planejamento 2 meses antes de acabar o ano. Na verdade, eu faço planejamento em novembro para disponibilizar em dezembro para o ano seguinte. Para ver se não tem essas desculpas, mas... E a gente está tentando trabalhar assim também. Boa noite, Diácono Luciano chegou aqui. Quem mais? Ana Paula, da paróquia Santa Marta, Rondônia. Legal, bastante gente chegando. Aline Ribeiro. Maravilha. Deixa eu dar uma olhada se não passou. Nossa convidada. A Nanda chegou, passou que eu nem vi, Nanda. Seja bem-vinda. A Nanda é a nossa participante fiel, né? A Nanda essa tem preocupação com formação, hein? Cuida. Perde um. Tá certo, Nanda, tem que fazer assim. Olha que bacana, Diácono comentando aqui. Diácono Luciano foi catequista por 15 anos, que maravilha. Poliana de Maceió chegando aqui também.
É verdade, Diácono, uma vocação maravilhosa. E está tão feliz assim com o pontificado de Francisco quando ele reconhece, né, como um verdadeiro ministério mesmo, né, o do catequista. É muito bonito, né? Valoriza a vocação. Realmente, Diácono, uma vocação maravilhosa. Deixa eu olhar mais uma vez aqui nos convidados, se ela já chegou. É 8h10 agora, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Será que ela está com algum problema de conexão? Deixa eu ver aqui no direct se tem alguma mensagem. Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Jacinto Machado, Santa Catarina. Seja bem-vinda, Fabiana. Que legal. Felipe, seja bem-vindo. Estamos retornando das nossas férias aí, depois de um período esperando um pouquinho passar esse período de férias. O pessoal acaba sendo difícil de trazer convidados e a gente também tinha outras atividades, né, nesse período. E é bom, né? Uma paradinha para que a gente se organize novamente. E a gente já está com a nossa agenda de encontros de catequista para catequista aí a todo vapor. Esse mês de agosto a gente vai ter bastante coisa boa. Vamos aí para setembro também. A gente já está fechando já vários convidados. Então tem bastante coisa para partilhar. E gente boa, viu? Que vai partilhar coisa bem interessante, coisa que vai ajudar muito no crescimento nosso como catequista. Eu falo que eu aproveito demais essas lives, né? Eu sempre comento com vocês que eu saio muito incomodado, né? Eu amo as lives que me incomodam, aquelas que me tiram do conforto, né? Acabam, acabam deixando a gente com aquela ânsia, né, de buscar algo mais, de servir, falar assim, nossa, parece que eu não estou fazendo ainda tudo. Então, essas lives, elas justamente ela tem esse tom de provocação também para nós, de incomodar mesmo, para que a gente tome um caminho, né? Então, É verdade. E o legal, né, Rodrigo, que a gente sempre está aprendendo uma coisa nova. Ah, é porque eu faço isso, tudo isso e aquilo e que eu não tenho nada a mais a aprender. Tem. A cada pessoa que passa por nós sempre nos ensina muito, muito. Quantas pessoas passaram ao longo do primeiro semestre, né, que nós aprendemos tantas coisas legais. Então, assim, essa partilha, ela é muito boa mesmo. eu tenho até uma experiência assim para contar, Gessandro. Às vezes a gente está assim numa cadeira da faculdade, por exemplo, fazendo teologia, né, que nem você já fez, eu estou terminando. E às vezes a gente lá, você tem algumas coisas assim, claro que você vai aplicar, claro que vai servir muito à faculdade, mas tem algumas coisas que passam pela gente que não, a gente nem vê aplicação, nem vai utilizar. O de catequista para catequista, eu sinto assim esse quadro que ele traz para nós sempre coisas práticas que nós vamos utilizar. São coisas que vão agregar para o dia a dia de catequese, né? Uma ideia, uma sugestão, talvez você não use na hora, mas vai chegar um momento que você vai utilizar. Ah, com certeza. Então, meu irmão, vamos começar então? Eu mandei mensagem para ela, não respondeu. Deve estar com um problema de conexão, alguma coisa. Vamos Um pouquinho de começar. conexão. Então vamos começar. A gente sempre deixa um plano B, né? Porque às vezes pode acontecer de que faltou a internet de um de nós ou do palestrante. Enfim, a gente sempre deixa uma carta na manga aí para não ficar aqui simplesmente falando qualquer coisa. Então nós fizemos um plano B, onde nós vamos falar, né? Primeiro vamos rezar, depois a gente fala o que nós vamos falar, né? Eu não estou Beleza. em casa, então não estou com a oração que nós preparamos. Se você tiver aí, Rodrigo. Estou com ela aqui. Vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs,
que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja Nossa Mãe. Somos famílias de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com o coração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, digamos cheios de confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, confiando a ela as nossas preces e a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para o nosso plano B, né, para a live de hoje. Né? Nós estávamos conversando com o Rodrigo antes de começar essa live, né, durante o dia, e aí nós preparamos aí um passo a passo, né, 5 passos para prepararmos o encontro de catequese. Ao longo desse período aí de férias que nós tivemos, muitos catequistas me procuraram, olha, estou iniciando agora, não sei como fazer, como preparar o encontro, tem um roteiro, não tenho, o que eu faço? Então nós preparamos aí 5 passos para preparar um encontro de catequese. Não dá para a gente pensar hoje, né, Rodrigo, em simplesmente pegar o nosso livrinho ali da catequese e ir lá e passar aquele conteúdo e pronto. Nós temos que entender que, às vezes, aquele conteúdo da catequese é um conteúdo específico, mas não esperemos que o conteúdo seja didático ou o conteúdo tenha uma boa metodologia, porque isso compete à pessoa do catequista. Didática e metodologia é com o catequista. Se os documentos da igreja falam que o principal livro de catequese é a Bíblia, aí eu te pergunto, qual é a didática que tem os textos bíblicos? Qual é a pedagogia? Né? Qual é a forma pedagógica? É nós que temos que desenvolver isso. Então, nós, dentro dessa proposta de ajudar vocês a entender como preparar esse encontro de catequese, nós preparamos 5 passos. Primeiro passo para preparar o encontro é o nosso planejamento. Nós já falamos sobre planejamento várias vezes aqui, mas vamos falar de um jeito diferente. O primeiro passo é o planejamento. O encontro de catequese, eu preparo ele por meio da oração. Orar, ação. Não dá para a gente pensar hoje e falar, eu vou fazer um encontro de catequese, na hora eu rezo a oração do Espírito Santo e bola para frente que vai dar tudo certo. Opa, vamos entender que o Espírito Santo não é um gênio da lâmpada que realiza os nossos desejos e vamos lá e faz o encontro, está tudo certo. Não é assim. O nosso encontro, ele se faz por meio da oração. À medida que eu vou preparando esse encontro, eu vou rezando, pedindo o auxílio do Espírito Santo para que eu seja conduzido, para que eu tenha abertura a essa ação, para que, de fato, essa mensagem chegue ao coração dos nossos interlocutores. Então, antes de passar esse encontro, é preciso viver esse encontro ao longo da semana, Por isso que eu sempre falo, é bom começar o encontro, preparar o encontro na segunda-feira, porque ao longo da semana você vai meditando, você vai pensando e vai buscando formas de conseguir corresponder à atuação catequética. Então, o primeiro ponto desses 5 passos é fazer um encontro orando. Eu rezo, peço a ação do Espírito Santo, mas eu busco meios, metodologias, busco uma pedagogia. Nossos livros aí sobre catequese tem muito conteúdo que dá para você aprofundar no tema. Eu vou falar sobre Eucaristia. Tenho aquele conteúdo do livro ali com 1 página de conteúdo. Você vai ficar preso apenas àquele conteúdo? Não. Você vai procurar uma passagem bíblica, você vai procurar um documento da igreja e falar sobre aquele assunto para você se aprofundar. E aí você vai pedindo a luz do Espírito Santo
e vai se aprofundando neste tema. Esse é o primeiro ponto, o planejamento. Como que se dá esse planejamento? Orar e agir. Oração. Orar e ação. Primeiro passo. Segundo passo é com o Rodrigo. Dentro desse segundo passo, a gente tem conversado bastante, e é até um dos propósitos do surgimento do apostolado Catequese e Desenvolvimento Humano, que é conhecer o catequizando. Muitas vezes nós temos assim uma noção, e isso tem mudado, mas ainda não é geral, de que não é uma escola a catequese. Dissandro até colocou hoje um post provocativo, né, no quadro que ele faz lá no Pensar Catequese, muito interessante, sobre a questão de ser professor ou não ser. Depois, eu não vou dar spoiler do post dele, mas depois vocês corram lá e dão uma olhadinha, que é bem interessante, é provocativo. E quando nós nos colocamos na postura de que nós vamos chegar dentro de uma catequese e despejar um conteúdo para cima do nosso catequizando, na verdade a gente está fazendo o mesmo papel que uma escola. Ele já está acostumado com aquela rotina durante a semana, ele já recebe daquela forma, é só mais um fardo, é só uma matéria a mais. Se ele teve matemática, português, física, química, ele chegou ali na semana, falando do nível de um jovem, por exemplo, ele vai ter catequese. É uma matéria, porque você acaba transformando aquele momento apenas como uma escola. A partir do momento que eu paro para ouvir o meu catequizando, para conhecê-lo, eu coloco dentro de uma disposição a minha sala de catequese que favoreça a partilha, aí nós começamos a mudar a conversa. Olha como era o Cristo, né? Eu gosto muito da caminhada dos discípulos de Emaús. Ele se coloca ao lado e começa a caminhar junto com eles. E ali ele vai evangelizando, ali ele vai catequizando. E Jesus, ele é tão magnífico que você começa até a ir no caminho que a pessoa está indo. Vamos dizendo assim, Jesus no caminho de Emaús, ele foi dando corda. Vai falando e continua andando em direção a Emaús. Só que a partir do momento em que aquele jovem, aquela criança, ela reconhece a figura do Cristo, ela muda o rumo. Aqueles 12 quilômetros do caminho de Emaús, que era um caminho distante, eles voltam correndo. Isso São Lucas deixa muito claro no final do Evangelho. Quando você olha Lucas capítulo 24, dos versículos 13 a 35, você percebe que no final, aqueles discípulos que iam cansados, fraquejando, meio sem saber para onde ir, eles voltam correndo. E correndo 12 quilômetros. Então é isto que esse segundo ponto traz para nós. Conhecer o outro. Jesus, ele ouviu aqueles apóstolos. Ele sentiu quais eram as dores. Eles estavam cheios de decepções. Jesus tinha prometido que ia ressuscitar e já estamos no 3º dia e nada acontece. E as reclamações do dia a dia. E aí ele escuta e ele dá um sentido para aquela vida. Agora, se eu chegar na catequese e despejar o conteúdo, meu Deus, aqueles jovens não vão absorver quanto? 1% do que eu falei? Agora, uma roda de conversa, uma estrutura interessante, um ouvir, um conhecer. Lembra, uma das nossas primeiras lives que nós falamos aqui foi sobre os temperamentos humanos. Com o passar do tempo, dentro da sua turma de catequese, você consegue perceber os temperamentos. E aí você aplica a catequese voltada para aquele temperamento. Você passa a entender que vão ter jovens que não vão se expor, não vão falar, mas vão se expressar de uma outra forma, talvez através de um desenho, de uma escrita. E é aproveitar isso. Isso é conhecer o seu catequizando. Saber. Tem um relato bem interessante. No final, 2 finais de semana atrás, eu fui dar formação na cidade de Salto, uma cidade aqui próxima a Jundiaí.
E um dos catequistas me disse uma coisa muito interessante. Uma das meninas vinha até a catequese e ela tinha um comportamento assim, distante, longe, umas roupas bem mal vestida mesmo, sabe? Mas não mal vestida no sentido de escolhas, de roupa ruim mesmo, desgastada, velha. E eles começaram a se incomodar com isso, os catequistas, e resolveram fazer uma visita. A menina meio que, no primeiro momento, ela não quis muito, depois cedeu. Quando chegaram na casa dela, ela morava dentro de apenas um cômodo com a família, um cômodo. Tinha uma cortina que separava uma parte que eles usavam como banheiro. E ali naquela disposição era tudo, era cozinha, era sala, era quarto, era tudo. A partir daí, a catequese de lá fez um mutirão e eles reformaram essa casa, deram dignidade. Agora, eu podia muito bem. Ah, se veste mal porque quer. É essa juventude que é assim. É essa geração que é assim mesmo. É conhecer o catequizando. É mergulhar dentro da sua história. Então, esse é um testemunho assim que mexeu comigo bastante, que eu ouvi na pregação, eu dando a palestra, aí surgiu esse testemunho lá. Vamos para o terceiro, Gessandro. Vamos lá, que legal, né? Como é importante conhecer os nossos interlocutores da ação catequética. Dentro desse conhecimento de quem são essas pessoas, e aí quando a gente fala em conhecer, não é só saber o nome, a idade, né? Mas é realmente entender a vida deles. E aí nós passamos para um terceiro ponto, que é o ambiente. E quando eu falo de ambiente, dentro dessa proposta do ambiente também se encontra a acolhida. A ambientação, o ambiente, ele faz toda a diferença, mas ele acontece quando eu sou capaz de acolher com um sorriso. Eu sou o primeiro a chegar, né, no encontro de catequese, eu como catequista, eu preparo o espaço, acolho com um sorriso, pergunto como está, como que foi a semana, para depois a gente entrar no conteúdo. Mas o ambiente catequético, ele também se torna conteúdo da catequese. Você vai fazer um encontro, sei lá, você vai falar sobre o lava-pés. Sei lá, chega com o seu livro e passa aquele conteúdo. Será que você vai conseguir despertar a sensibilidade nos catequizandos para entender os símbolos, a simbologia do ambiente, né? Sei lá, coloca uma jarra com água ou de barro, com um tecido para os catequizandos entenderem, olha, passagem bíblica sobre o lava-pés, né? Jesus pega a bacia, a toalha, olhou lá aquela bacia, aquela toalha, às vezes até no dia a dia eles vão lembrar, olha, eu vi a bacia e a toalha na minha casa, eu lembrei daquele encontro de catequese, a passagem bíblica sobre o lava-pés. Então, o ambiente, né, ele é importante nós prepararmos o ambiente. Não dá para a gente pensar só em planejar um conteúdo e acolher e esquecer também do espaço onde nós estamos inseridos, que seja na sala, seja um outro ambiente da sua comunidade. Preparar essa ambientação de modo que desperte os catequistas, os catequizandos, para se tornarem mais sensíveis. A nossa igreja, ela é cheia de símbolos, sinais, de imagens, de pinturas que nos remetem ao sagrado. Então, nós precisamos usar também dessas imagens na nossa catequese. Vou fazer um encontro mariano, por exemplo. Nada melhor do que ter a presença da imagem de Nossa Senhora. Eu vou fazer um encontro sobre o Sagrado Coração de Jesus, não sei. A imagem do Sagrado Coração de Jesus e traga também para esse encontro outros símbolos que possam ter uma conexão. O Papa Bento XVI, ele fez algumas catequeses, e até depois eu vou procurar uma catequese dele, que ele fala que a importância de nós despertarmos, resgatarmos a sensibilidade, o lúdico, né, o sensível, a arte, como faz falta a gente ter um encontro que possa despertar essa sensibilidade para a arte. Anteontem, nós tivemos um encontro com o grupo a turma de psicologia e aconselhamento para catequista. E aí, inclusive, a Ananda está aqui, ela é aluna, e a Ananda falou uma atividade que ela fez para identificar a estrutura familiar dos catequizandos.
Inclusive era o tema de ontem, né? Identificando a estrutura familiar dos catequizandos. E aí ela falou que no encontro de catequese dela, ela pediu para cada catequizando desenhar no papel as pessoas que moram com eles. Então, desenhar. Então, a partir disso, ela ia identificar quantas pessoas moram com os catequizandos, se mora com o pai, se mora com a mãe, se mora com a avó. Ou seja, a sensibilidade da arte, do lúdico, né, o ambiente. Então, tudo isso faz a diferença. E o terceiro ponto é esse, o ambiente. O ambiente, ele precisa também ser mistagógico. Ele precisa despertar a sensibilidade para os catequizandos entenderem que aquele espaço está conduzindo ao mistério. Vamos pensar a igreja na Idade Medieval, um momento aí de lindas artes, pinturas e esculturas, onde as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Muitos aprendiam sobre a fé com base no ambiente, na arte. Então, nós precisamos trazer para a nossa catequese uma ambientação que fale do conteúdo. Que esse conteúdo tenha uma conexão, essa ambientação tem uma conexão com aquilo que eu estou anunciando, com aquilo que eu vou anunciar. Então, planejar, acolher, conhecer e o ambiente. Agora nós vamos para o nosso quarto ponto. Só alguns comentários aqui. A Vânia, ela comenta sobre o segundo ponto. Ela teve um caso de catequizando que começou a faltar. E quando procurou saber, ele não tinha como alugar a roupa de primeira Eucaristia. Aí a pastoral foi atrás e providenciou. Olha que interessante. Patrícia Labruna chegou, sempre está com a gente também, está aqui. Deixa eu ver, eu vi mais um comentário aqui. Rodrigo, você falando dessa questão da roupa, eu fui uma dessas crianças que eu não recebi a minha primeira Eucaristia porque os meus pais não tinham condição de comprar roupa. Eu fui uma dessas crianças. Então, assim, como é importante essa colocação da Wanda, entender que nós precisamos conhecer os interlocutores da catequese. E às vezes ela parou de ir próximo a receber o sacramento, mas era alguém tão frequente, o que está acontecendo? E a gente vai ao encontro. Eu lembro que foi assim uma coisa para mim assim um absurdo eu não receber o sacramento porque os meus pais não tinham condição de comprar roupa. Então assim, na época para mim foi uma situação bem triste, porque eu tive que mentir para não dizer para a catequista, mas enfim, depois de tudo isso teve um significado. Mas quando a gente fala de acolher, de conhecer, é realmente adentrar na vida dos nossos catequizandos, conhecer a realidade. Ah, tá chegando sujo na catequese, está faltando, o que está acontecendo? Então, esse conhecer, ele vai muito além do que saber só o nome, né? E aquilo que a Wanda falou, aconteceu comigo, acontece com outras pessoas também, e aí nós temos que ir ao encontro e ajudar, tá faltando uma roupa, vamos movimentar a comunidade, né? Isso é catequese também. E a gente precisa fazer algo que a sociedade tem feito, fazer o contrário do que a sociedade tem feito muito: rotular pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado para não rotular catequizandos. Ah, este é isto, aquele é isso, e isso é. Sabe? Eu, só finalizando antes da gente começar o quarto ponto, eu tive uma experiência também esta semana na reunião de pais da minha filha. Tem dois meninos que dão bastante problema na sala dela, são muito bagunceiros, mas muito mesmo. E como consequência, nós acabamos vendo os pais nem estavam na reunião de pais também. Quando eu apontei no corredor, eu não sei o que é, mas eles já saíram os dois e começaram a gritar assim: ah, o pai da Lorena chegou, o pai da Lorena chegou. Uma porque chama a atenção que são poucos pais, homens, né, que vão à reunião dos filhos, são bem poucos. E eu senti neles assim um desejo de proximidade que eles tiveram. E eu entrei na bagunça com eles, né? Eles começaram a falar assim: ah, a Lorena é uma boa aluna, não sei o que tem. Eles brincando, né? Falando assim: não coloca ela de castigo, não. Eu falei: ah, vou colocar ela de castigo, não sei o que tem. Comecei a brincar com eles. E hoje eles vieram falar para minha filha: falaram assim, olha, seu pai conversa, ele brinca com a gente, ele fala. Então a gente vai lidar com muitas crianças dessa que não tem figuras em casa,
paterna ou às vezes materna, eles chegam carentes, às vezes eles querem fazer tanta bagunça, querem aparecer tanto, mas é apenas para que você o note. É falta de atenção. Né? Então, não rotular, né? Mas trazer. Mas vamos lá, vamos para o quarto ponto. Sobre ser dinâmico. Sobre ser dinâmico. A gente trabalhou aqui bastante com esse tema no primeiro semestre, dentro do nosso quadro de catequista para catequista. Nós trouxemos bastante pessoas que falavam do lúdico, da contação de história, da música. A Suelen, que está aqui com a gente, falou dos jogos. Os meninos lá de Santa Catarina, o Rodrigo e o Thiago, né? Isso, eles pensamento lúdico. O pensamento lúdico, eles trouxeram para a gente também alguns materiais. A dinâmica, ela é um processo muito importante dentro da catequese. Né? Nós não podemos colocá-la à margem. Né? Existe às vezes um discurso, dinâmica. Não, peraí, vamos lá. Ela é ótima, ela funciona muito bem, mas ela precisa ser adequada ao tema e ao momento. A dinâmica ela precisa fazer parte do processo, ela não é um tempo de distração, não é um joguinho para dar um pouco de risada, não é um quebra-gelo entre um tema e outro, não. Ela precisa estar inserida. Ela precisa ser parte do processo. Ela precisa falar com o meu tema. Porque se ela não falar, ela distorce, ela não fecha aquele meu tema, ela não complementa e ela não fixa o tema. Ela fica solta. Deixa eu procurar aqui no Google alguma coisa para distrair o pessoalzinho. Não. Procure algo dentro daquilo que você está aplicando. A Sandra Estela, que está aqui com a gente, a Sandra, vocês precisam ver, até a Nanda curtiu esses dias os stories que eu coloquei, até partilhei vários stories dela. A Sandra, ela prepara 2 catequeses. Porque ela tem uma catequese para a turma dela, normal, que ela prepara assim, normalmente, e ela prepara uma especial para um catequizando dela que é autista. Então ela faz 2 atividades sempre. Então ela tem essas 2 preparações. E eu vou percebendo detalhes, os cuidados, o como é linkada ao assunto. Ela fez um último trabalho que ela postou, que ela me mostrou, era sobre Jacó e Esaú. Então ela preparou o tema para os catequizandos, preparou uma atividade para o menino, para o Davi, que é autista. Então assim, mas fazia tudo sentido. Ele ligava os pontos, a família de Esaú, de Jacó, tinha um traçado para ele desenhar em cima, mas era dentro do tema, fazia parte. Então isso que é o interessante, é a dinâmica complementando. Então não use dinâmica por usar, mas traga algo que vai ajudar a fixar o tema, que vai ajudar a trazer o jovem, a criança para a catequese. E não sei se tem catequista de adultos aqui. Funciona bem com adultos também, dinâmicas. Eu não dou catequese para adultos, né, visando o sacramento, mas eu dou bastante aula para adultos. E as dinâmicas funcionam muito bem. O adulto traz aquele seu lado lúdico, aquele lado infantil que às vezes está reprimido lá, e brinca, se diverte, e é gostoso. Faz parte, mas ajuda a fixar, porque ele é parte do ensinamento, do processo. Então prestem bastante atenção. Procurem sites aí, perfis, a Catequista Criativa é muito legal, da Suelen, que está aqui, da Crystal Games, ela tem bastante coisa interessante. O Lúdico na Catequese, que é os meninos lá de Santa Catarina. Pensamento Lúdico. E faz uma pesquisa, você acha até mais. Esses são os que eu conheço mais, que eu sei que faz um trabalho bem legal. A contação de histórias. Então tem bastante coisa que a gente pode aproveitar. Mas sempre lembrem disso. Precisa fazer sentido para fixar o tema. Exatamente.
E aí, antes de ir para o quinto ponto, né, dentro disso é seguir essa proposta, né, a dinâmica e ao mesmo tempo ser dinâmico, né, que não dá para você passar uma dinâmica e não entender o sentido, ou então, toda semana eu vou fazer a mesma dinâmica. Não, você pode usar um final de semana música, outra um jogo, uma charada, usa um teatro, e enfim, mas vai mudando. E é interessante também ter uma boa dose de dinâmica, não exagerar, né? Aquele ditado, tudo demais é veneno, né? Então, como o Rodrigo falou, se você não tem um objetivo claro, então tenha cuidado. Tem que ter um objetivo claro para você, eu vou pesquisar na internet, como o Rodrigo falou, uma coisa para passar um tempo ali. Não. A dinâmica ela faz parte de uma ferramenta pedagógica que você precisa usar quando você quer envolver naquele assunto ou quer explicá-lo de outra forma. Tanto que é importante, eu passei a dinâmica, agora você vai falar o sentido da dinâmica. Por que você fez essa dinâmica? Vai explicar o sentido daquela dinâmica para o catequizando, ele entender a importância daquilo para a vida dele, para ele assimilar com o seu cotidiano, com a sua vida, é uma forma de realmente unir, né, a fé com a vida, com a coisa prática, conteúdo e prática, teoria e prática. E aí, pode falar, Rodrigo. Só um comentário aqui que me chamou a atenção, Gessandro. Acho que foi sobre Não tá aparecendo os comentários para mim, Rodrigo, então pode ir falando Ah, aí. tá. Legal. É Lid, não sei se é Lidiane, como que é o nome dela completo. Parece só Lid Marketing. O que fazer quando temos catequizandos assim que atrapalham a catequese? Interessante a pergunta. Às vezes nós estamos dando catequese e esse mistura um pouquinho o segundo e o terceiro e o quarto ponto aí para trabalhar. Eu me lembro muito bem de, há um bom tempo atrás, bastante tempo mesmo, até porque esses catequizandos já têm até filhos, vários deles. Eu peguei uma turma que eles eram amigos. Eles moravam dentro de um condomínio e era um grupo de amigos, eram 6, 7 amigos mesmo. E de rua, e de pipa, e de jogar bola. Então eles chegaram lá, eles já estavam enturmados. Eu me lembro que eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esses meninos? Porque eles já chegavam aterrorizando. Eu comecei a identificar quem era o líder deles. E comecei a dar tarefas para ele, que ele cuidasse dos outros. Então, ele como... Porque assim, sempre tem um que puxa a bagunça. Um que comanda a tropa, vamos dizer assim. Se você consegue, ao longo do tempo, identificando ele e dando tarefas para ele, como por exemplo, ele faz a chamada, ele distribui as folhas para você, ele escreve alguma coisa em um quadro, se você tiver, se for o dia que for usar um quadro, por exemplo, ou pede para que ele abra a Bíblia, não precisa ler, mas ele abre para você, você vai identificando o líder. Quando o líder dessa bagunça, dessa turma, ele tem uma atividade, ele não está comandando os outros para fazer a bagunça, ele vai, né, entrando junto e vai começando a conduzir. Então ele não influencia os outros dessa forma. Isso é um jeito, né, uma forma. Claro que existem muitas outras. Mas só para dar um exemplo dessa turma, e foi maravilhoso. Os meninos até hoje, a gente se encontra aí, né? Rodrigo, você fala o Rodrigão, né? Rodrigão, lembra de mim, da minha catequese, da minha turma, que marcou muito. Eles fizeram no final um trabalho sobre a catequese que foi, nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas foram uns meninos assim que foi uma conquista, eu digo. Né? Então esse é um ponto que a gente pode pensar. Mas nunca rotular e dizer que só atrapalha. Não. Vai trabalhando ele. Vai dando atenção, porque às vezes falta atenção. Aí. Eu estava até lembrando, Rodrigo, que em uma das palestras do Simpósio da Paulus, que aconteceu no último final de semana, aí o Padre Jordelli, ele falou sobre psicopedagogia catequética, e aí ele falou da terapia do grito, né? Ele até deu exemplo, né, do que aconteceu. Ele foi para uma missão, e aí ele ficou lá com as crianças, muitas crianças, e aquele barulho, e as catequistas, silêncio, silêncio. E aí o que ele fez?
a terapia do grito. Simplesmente pediu para todos gritarem o máximo que poderiam, e aí todos cansaram, e depois ele continuou aí a sua evangelização, né? Então, colocaram para fora aquela euforia, porque é alguém novo que está chegando, colocaram para fora, depois, ao invés de reprimir, colocou para fora, e aí ele continuou. Então, os nossos catequizandos, né, por isso pegando essa fala do Rodrigo, nós temos catequizandos com comportamentos diversos, ou agitados demais, ou introspectivos demais. Então, nós, a partir dessa identificação, o Rodrigo falava logo no segundo ponto, com relação aos temperamentos, né? Cada um tem um temperamento diferente, né? Um comportamento diferente. Então, quando a gente conhece, a gente pode usar esse poder de liderança, por exemplo, ao nosso favor. É alguém que está comandando o grupo ali para fazer barulho, passa atividades que requerem uma certa responsabilidade. Então, é nessa forma, dentro do ponto 2 lá, que o Rodrigo falava, conhecer o catequizando, que nós vamos aí inserindo ele ao invés de reprimi-lo, né? Vamos inserindo em atividades que ele possa realmente desenvolver a liderança do jeito certo. E aí nós vamos agora para o nosso quinto ponto, que parece ser tão óbvio, mas ele é muito importante. Às vezes na nossa catequese nós somos o último a chegar. Eu sou catequista, mas sou o último a chegar. E muitas vezes são os meus catequizandos que me esperam para o encontro de catequese. Então, nós devemos ser os primeiros a chegar naquele encontro de catequese, para acolher cada catequizando, seja o que chega primeiro, seja o que chega por último. E antes disso, a gente preparar o nosso ambiente. Então, eu chego mais cedo porque eu vou preparar o ambiente, vai que acontece algum imprevisto. Né? Minha sala está com goteira, por exemplo, ou tem alguma outra coisa. Então, eu chego mais cedo para preparar aquele ambiente, para esperar os meus catequizandos com um sorriso no rosto, né? Que não dá para você ir para o encontro de catequese e estar lá sentado na sua cadeira e não dar nem bom dia, por exemplo, aos seus catequizandos. Eu costumo dizer, eu acho que o pessoal já está cansado, eu costumo dizer que o nosso próprio testemunho de vida, catequista, ele se torna conteúdo de catequese. Né? A vida do catequista é conteúdo de catequese. Nosso jeito de ser, de estar, de falar, de acolher, de escutar, tudo isso, ele faz parte, deve fazer parte do conteúdo da catequese. Hoje eu postei nos stories alguns pontos referentes a isso, que é nós sermos realmente catequistas do testemunho. Às vezes não é o nosso conteúdo que vai converter o catequizando ou fazer com que o catequizando tenha uma experiência de fé, mas muitas vezes é o nosso testemunho de vida. Ao longo aqui dessa nossa live, o Rodrigo trouxe o testemunho dessa catequista que chegava sujo, e enfim, a Wanda também trouxe o testemunho de um catequizando que não ia receber o sacramento porque não tinha roupa, eu passei também por isso. Mas aí a própria acolhida da comunidade, ir ao encontro, isso também se torna conteúdo de catequese de evangelização. Então, dentro dessa proposta, no ponto 5, de preparar o ambiente com antecedência, de chegar primeiro, acolher com um abraço caloroso, onde já pode abraçar, acolher com um sorriso, acolher também perguntando como que foi a semana, não se preocupar tanto em só chegar e passar, derramar, despejar aquele conteúdo. Mas é saber também essa preocupação de conhecer o teu interlocutor, de saber a vida dele, de acolher. Então, tudo isso vai fazer parte desse planejamento. Nós falamos do planejar, que é um planejamento que acontece por meio da oração, orar e agir, orar e ação. Depois falamos no segundo ponto, de conhecer os nossos catequizandos, né, conhecer as suas fragilidades. O nosso terceiro ponto, nós falamos um pouco também do ambiente catequético, do lúdico, e, enfim, o quarto ponto do lúdico também, e agora a questão de chegar com antecedência. Isso é muito importante, parece ser coisas do conhecimento de todos, mas para alguns ainda... Nós sabemos que o brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora, né? Aquele jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora. Então, na catequese nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. Então, nós precisamos fazer isso também. Chegar com antecedência.
Falando sobre isso é bem interessante, né? Como reflete até no ambiente da catequese, né? Porque se você chega agitado, você chega é, ainda terminando de preparar e querendo fazer, de repente você imaginou a sala de uma forma e você correndo com os catequizandos já ali dentro para organizar a sala dessa forma, é você que acaba passando a agitação para o grupo de catequizandos, principalmente crianças. Né? Eu digo algo, às vezes pode ser até ruim de ouvir isto, pode ser até ruim, mas boa parte, as salas, o comportamento da turma é reflexo do catequista. Muitas vezes é um reflexo de como ele se comporta. Às vezes o catequista ele é agitado, ele fala agitado, ele corre, ele se mexe, e ele quer que a turma dele fique quietinha, mas ela está só refletindo ele. Né? E eles vão brincar de psicomestre. É sempre assim. Então, se você acalma, como o Gessandro disse, chegou, tá com calma, acolhe, pergunta, fala, você tranquiliza a sua turma. Então isso vai refletindo, né? Então não agitar a turma, você muito. Às vezes nós acabamos fazendo isso, né? Com as nossas correrias no nosso dia a dia. Exatamente. E assim, nós sabemos que principalmente na primeira infância, ali as nossas crianças, elas agem muito mais por repetição, né? Repetição, na verdade, assim, por imitação. Repetição não, imitação. Imitam os adultos, né? Imita o catequista. Então, o catequista, ele é referência. Se os catequizandos, às vezes, não têm uma referência de pai, de mãe em casa, muitas vezes essa referência que ele vai ter, ela vai ter é o catequista. Né? Referência de pai, referência de mãe, de amigo, e enfim, esse vínculo muitas vezes ele é muito mais construído na catequese, porque se eles não têm essa atenção em casa e na catequese tem, isso vai despertar. Olha o exemplo que o Rodrigo deu aí ao ir para a reunião de pais da escola. Os alunos, os coleguinhas da filha dele, perceberam que ele é um pai presente, que vai, e despertou esse interesse de se aproximar. É a mesma forma na catequese. Nós, querendo ou não, somos exemplos, nós temos que dar esse exemplo. Dá para a gente esperar que o conteúdo da catequese é uma coisa e meu testemunho de vida é outra coisa completamente diferente. Não é. Eu gosto de usar muito uma frase de São Francisco de Assis, que ele fala, toma conta da sua vida, que essa frase é atribuída a ele. Toma conta da sua vida, que talvez que ela seja o único evangelho que as pessoas hão de ler. Ou seja, a nossa vida. Às vezes a pessoa, ela nem participa da comunidade, nem tem, assim, uma afinidade, mas o teu jeito de ser é um jeito tão diferente das demais pessoas que ele, não, eu vou participar porque eu quero conhecer essa comunidade. Fulana participa lá e acolhe tão bem, e ouve, e enfim. Então, é importante nós pensarmos isso também, esse nosso testemunho de vida. Dentro desse ponto, até eu estava pensando agora, que em uma das palestras do simpósio, um dos padres falava que 60% da sociedade, falando a nível Brasil, nesse período aí, esse contexto pandêmico, desenvolveram algum problema psicológico, ansiedade, irritabilidade, depressão, enfim. E isso é muito frequente, muito frequente. Então, se nós não tivermos esse cuidado, às vezes, ao invés de nós aproximar, nós vamos afastar essas pessoas. Então, conhecer a si mesmo, a sua pessoa, primeiro ponto lá, um dos primeiros pontos sobre o ser catequista, conhecer a si mesmo para poder ajudar o outro é uma necessidade que nós precisamos ter. Muitas pessoas vêm até nós feridas, e se nós não estivermos preparados para acolher, nós vamos acabar tocando em feridas que nós não somos capazes de curar. Então, são pontos importantes. Dentro desse processo de acolher, de preparar o ambiente, enfim, saber acolher o outro também é importante. A Kellen faz um comentário aqui bem interessante. Ela pergunta assim, na verdade, uma pergunta. E quando a maioria dos catequizandos tem TDAH, que nem as dinâmicas funcionam, o que fazer? Interessante a sua pergunta, Kelly. Nesses casos, eu recomendo buscar ajuda especializada. Nossa, como assim ajuda especializada? Vou voltar a dar o exemplo da catequista, que é algo que eu vejo de perto, que é a Sandra, que dá catequese de primeira Eucaristia aqui no santuário. Esse menino que ela dá catequese, que ele é autista, o que ela fez?
ela entrou em contato com as terapeutas dele para identificar qual o tipo de atividade que consegue prender a atenção dele e que ele tem uma maior retenção de conteúdo. Então agora ela sabe que, no caso dela, para ele que é autista, a utilização de cores, por exemplo, quebra-cabeças mais simples, divididos em três apenas, não aquele quebra-cabeça com 30, 40 peças, não, apenas em três para que ele monte. Então, e outras atividades aí específicas que ela está aprendendo, e ela acaba me contando, eu vou aprendendo junto. Nesse caso, Kelly, é tentar entender, buscar uma pessoa, um psicólogo, por exemplo, que conheça e entenda de TDAH, que ele possa te instruir que tipo de atividade passar. Talvez tenha que ser atividades muito rápidas e simples, que a atenção já é curta, né? Então, que você consiga daí aplicar muito rapidamente. Não dá para ser uma dinâmica, por exemplo, muito elaborada, por exemplo. Então, isso é interessante, é ir adaptando à condição da turma. Mas não tenham medo, gente, de procurar ajudas assim especializadas. Nós, enquanto catequistas, nós estamos enfrentando desafios grandiosos. Dentro desse exemplo que o Gessandro falava agora, pós-pandêmico, de ansiedade, síndrome do pânico, irritabilidade, todas essas coisas, nós vamos precisar adaptar a nossa catequese a essas pessoas, ou até a nós. Que reflexo será eu, como catequista, também não trago dessa pandemia, né? Também é um olhar para o espelho e tentar entender. Mas ir buscando. Não tenha medo. E vamos juntos. Qualquer coisa a gente, né, entra em contato, a gente pesquisa, procura, conhece psicólogos bons. Vou até perguntar. Ou até, olha, Gessiano, eu estou até pensando, eu tenho na listinha lá de convidados, nossa, eu tenho uma grande amiga, que ela é psicóloga, que ela está na nossa lista de convidados, talvez eu inclua essas perguntas para ela aí sobre TDAH. Então é bem interessante. Então mais para frente aí que até nós vamos ter um pouquinho de resposta aqui, Kelly. É isso aí. E com relação ao quem tem TDAH, é muito importante nós fazermos atividades que tenham cores, para reter a atenção, né? Quem tem TDAH é cores, né? Eu vou fazer uma atividade, por exemplo, pintar, colorir. Então, porque isso chama a atenção. A minha turma de catequizando é de 7 a 8 anos. Usa fantoches. Hoje se encontra na internet aí para comprar. Usa fantoches. E isso chama a atenção, os bonequinhos, porque é isso que detém a atenção do TDAH. Cores, fantoches, as expressões, e isso detém a atenção. Porque se você faz, por exemplo, uma catequese, muitos seguem ainda essa estrutura. Passa só lá o textinho, vamos lá, não sei o que, vamos ler. Isso não vai reter a atenção. Então, use, até a Gorete, que passou aqui nos nossos encontros semestre passado, eu até acompanho o Instagram dela, e aí eu vejo os vídeos e tudo mais, é alguém de muita expressão. E isso chama a atenção não só para quem tem TDAH, para nós também. Isso chama muito a atenção, as expressões, né? A tonalidade na voz. Então, envolver também, né? Importante envolver. Porque se você não envolve, até mesmo entre nós, se eu estou num assunto, ou conversando com alguém, ou com um grupo, e eu não envolvo o grupo, facilmente a pessoa vai se distrair, não vai chamar atenção para ela. Então, nós precisamos envolver. Dentro disso é aquilo que o Rodrigo mencionou. Gessiandra, eu não tenho nenhum conhecimento na área de catequese inclusiva, tenho uma criança com síndrome de Down, TDAH, enfim. O que você faz? Primeiro contato que você tem que ter, antes de ser com a criança, é com os pais. Alguém que convive com essa criança é os pais. Então, os pais, às vezes melhor até do que não melhor, né? Mas até os pais às vezes conhecem muito mais do que o psicólogo, no sentido de lidar com ele no cotidiano, neste sentido. Então, o primeiro ponto, conversar com os pais, o auxílio dos pais. E também, segundo ponto, é ter pessoas profissionais qualificados para te ajudar. E aí você vai usar outras formas pedagógicas, porque às vezes os pais não trabalham com a educação dos filhos no sentido, numa dimensão mais transmissão de conteúdo, digamos assim. Professores, psicopedagogos trabalham. Então você pode
unir força com essas pessoas e usar dos meios para aplicar na sua catequese também. Legal. Poliana fala aqui sobre quando os pais não ajudam os filhos na continuidade da catequese, como, por exemplo, atividade simples, participação na missa. Poliana, eu gosto de ir criando ciladas para os pais, sabia? Eu vou arrumando coisinhas para eles virem, apresenta, por exemplo, para as crianças, para eles quererem ser coroinhas e eles se encantam. A gente tem que usar a criatividade. E eu brinco assim, é gostoso fazer essas ciladas com os pais. Quando eles veem, eles estão carregando as crianças para cima e para baixo porque eles querem servir na igreja, porque eles querem fazer isso, fazer aquilo. Demanda tempo, mas é bem interessante. E nessa mesma linha, a gente se pergunta assim: como catequizar um adulto que não conhece nada e está separado? É um terreno pronto para você trabalhar. Se ele não conhece nada, é até melhor. Às vezes tem pessoas que chegam tão cheias de si, né, um adulto na catequese, essa pessoa chega já não conhecendo nada. É aí que você vai anunciar o evangelho. Eu gosto muito de São Francisco Xavier. Imagina a caminhada que ele fez da Espanha até a Ásia para anunciar o Cristo. Lá ninguém conhecia, lá ninguém sabia nada, lá nem ouvido falar de Cristo eles tinham ouvido falar. E foi nessa terra que ele deixou comunidades prontas, inteiras, a fé absorvida por pessoas. Pedir a intercessão aí de São Francisco Xavier, que evangelizou pessoas que não conheciam nada, e seguir em frente, aproveitar esse terreno. É bom, não é ruim, não. É bom, é gostoso uma pessoa que está descobrindo, não sabe nada. Vamos em frente, vai catequizando, sem medo. Exatamente. Outro ponto que você estava falando, Rodrigo, antes de eu te interromper, é sobre a questão mesmo de saber lidar com essas pessoas, principalmente nesse contexto pandêmico, etc. e tal. Eu vejo que muitos não estão preparados para essa realidade. Eu acho que mais do que não estão preparados é não buscar se preparar. Hoje, lidar com esses tipos de situações, né, pessoas fragilizadas psicologicamente, emocionalmente, etc. e tal, é uma urgência nós buscarmos nos qualificar para atender as pessoas com esses tipos de situações. Porque nesse contexto pandêmico, quase todo mundo está passando ou já passou por uma situação difícil. Então, a gente pensar que o conteúdo da catequese, a catequese é só transmitir um conteúdo, mas não adentrar na vida da pessoa e ajudá-la no seu amadurecimento integral, então nós não estamos entendendo a proposta da igreja. Eu vejo muito, por exemplo, eu até estava vendo esses dias, né, uma postagem de um dos nossos colegas sobre formação humana, e muita gente criticando. Eu falo isso também porque eu passo muito por isso. Não, a catequese não é autoajuda, mas não é autoajuda. Nós precisamos conhecer a pessoa humana para poder auxiliá-la. E as ciências humanas, as ciências da educação, elas estão aí para nos ajudar. Elas estão aí para nos ajudar. Nós precisamos usar todas essas ferramentas. Imagina só, se nós não tivéssemos a ciência da educação, como que nós iríamos saber lidar com uma catequese inclusiva, ou fazer a catequese inclusiva, pessoa com deficiência? A gente simplesmente ia deixar de lado. Então, assim, todos esses pontos nós precisamos trabalhar, desenvolver em nós, na pessoa do catequista, que nós vivemos hoje uma sociedade carente de sentido, e a nossa catequese ela precisa fazer com que, nesse encontro pessoal com Jesus Cristo, a pessoa encontre o sentido para a vida dela. E aí nós temos que usar de todas as ferramentas que nós temos para contribuir com este encontro, com essa experiência de fé. Nós falamos 5 pontos aqui, resumidos, mas existem muitos outros pontos que nós precisamos desenvolver. Nesse papo vai, papo vem, já são 9 horas. Só nessa linha que você falava, Gessiandro, que às vezes a pessoa pode acusar algumas formas de querer conhecer o ser humano com autoajuda. A própria Gaudium et Spes, o que você falou, me lembrei, eu fui abrir aqui. Ela diz assim, ó, Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Ou seja, o homem não se conhece a não ser em Cristo.
É o Cristo que nos revela como seres humanos, é Ele que nos mostra, Ele que dignifica a nossa humanidade. Então é preciso ser pleno na nossa humanidade. É preciso desenvolver, sim, as capacidades, todas as capacidades humanas. É importantíssimo isso, porque é aí que o Cristo se revela. Então é pouco contrariar até o espírito do concílio você dizer que não precisa disso, né? Chega lá, despeja a catequese, quer aprender, aprende, não quer, não aprende e vai para o inferno. Pronto, pode ter esse pensamento. Não, é muito mais que isso. Mas esses são pontos que nós precisamos pensar na nossa catequese, refletir na nossa catequese, para que nós possamos realmente corresponder. Eu costumo dizer e reafirmo que o sentido para a nossa vida está a partir do momento que nós realmente deixamos deixamos que Cristo entre na nossa vida. Ele é a nossa única referência de humano e divino a ser seguido. Não é o outro, aquele que está ali do meu lado, mas é o Cristo. E à medida que eu vou tendo essa experiência de fé, eu vou sendo um outro Cristo na vida daqueles que estão ao meu redor. De modo que essa experiência vai fazer com que outros também tenham uma experiência de fé. Por isso que nós precisamos fazer esse mergulho profundo na vida em Cristo, de modo que é nessa experiência que nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. Mas aí nós precisamos olhar para as nossas lacunas, para as nossas misérias e reconhecer que muitas coisas na minha vida eu preciso mudar. Preciso deixar ser moldado, para que de fato Cristo apareça em mim. São pontos importantes. E assim nós chegamos já no finalzinho da nossa live, que já deu o horário, né? Passou voando, piscar de olhos. Mas é isso, pessoal. Eram alguns pontos que nós queríamos falar hoje para vocês. Esses 5 pontos, e nós falamos várias outras coisas, mas os 5 pontos principais. Só lembrando e reafirmando que nós temos o nosso canal oficial do quadro de catequista para catequista. Tá vendo esse conteúdo que nós acabamos de falar? Ele já está pronto aqui, só para vocês entrarem no canal e baixar ele. Ao final de cada live, nós vamos fazer a mesma coisa, assim vocês têm um resumo daquele conteúdo que nós estamos falando. Então, o link está na descrição, o link está na biografia do Instagram, Pensar Catequese, o Rodrigo também tem. Além disso, eu vou deixar disponível nos stories, tá? Vocês só clicam lá, vocês vão direto para o canal e já baixa esse material para vocês aí se aprofundarem ainda mais nestes pontos importantes para a nossa catequese. O print. Não se esqueçam do nosso tradicional print. Printa a tela agora aqui, marca Pensar Catequese, Catequese e Desenvolvimento Humano, para que a gente possa espalhar nessa formação que a gente traz toda terça-feira. Então agora estamos começando o segundo semestre e nós vamos engatar aí várias formações. Toda terça-feira tem coisa boa para vocês. Material que a gente sonha, prepara, e eu nunca me esqueço disso. Isso aqui foi sonhado bastante e está acontecendo. Então agradeço a Deus por estar acontecendo e vamos aproveitar. Pessoal que quer aproveitar aí o mês do catequista, só para lembrar vocês, na quinta-feira eu vou fazer um lançamento aí de 4 cursos meus que vai sair num preço muito interessante aí para aproveitar o mês do catequista. Então eu vou lançar na quinta-feira. Então fiquem atentos aí, quinta que tem uma novidade lá no canal. Vai ser precinho, pequenininho, para vocês terem bastante informação. E vai um conteúdo que vai ficar disponível para vocês, né, indeterminado. São aulas gravadas. Aí na quinta a gente conversa mais, tá bom? Então não se esqueçam, aproveitem. E tira o print, não esqueça que o Instagram do Catequese Desenvolvimento Humano é Catequese DH, tá bom? Não é Catequese Desenvolvimento Humano, é Catequese DH. Na hora de marcar, vocês fazem isso e marca a gente no print para que mais pessoas possam chegar até nós e participar também destes momentos de toda terça-feira com convidados especiais. Se o convidado faltou, se eu faltei ou o Rodrigo faltou, mas vai acontecer que a gente sempre tem um plano B na manga, tá bom? E fica ligado nas redes sociais aí do Rodrigo para quinta-feira o lançamento. Ajudem, que é uma forma também do nosso apostolado, do Rodrigo, seguir adiante, porque o Rodrigo
estuda, foca nos estudos e passa tudo aquilo que ele aprende para vocês. É uma forma de vocês também ajudar na missão e no apostolado, tá bom? Então sejamos caridosos também, tá bom, povo de Deus? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação para esse retorno, né? Primeira live do semestre, esse segundo semestre, então, semana que vem vai ter mais. Nós vamos ter uma sequência de lives sobre iniciação à vida cristã. Muita gente fala como que faz a implantação, como que é a estrutura. Vocês vão aprender tudo isso nas próximas terças-feiras. Se preparem. Vamos rezar? Vamos rezar. Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida. Te agradecemos por este retorno do nosso quadro de catequista para catequista. Um sonho que o Senhor colocou em nossos corações e que hoje é uma realidade. Ajuda-nos, Senhor, a atingir a todos os catequistas, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando em desistir, que ao receber este material, todo esse conteúdo, possam ganhar um ânimo novo e possam sair para continuar a evangelização. Te pedimos ainda, Senhor, que envie teu Espírito Santo sobre todos os catequistas, para que assim, iluminados pelo teu Espírito Santo, nós possamos continuar e confirmar a nossa vocação de anunciadores do Evangelho. Pedimos também a proteção de nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo o que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois boa noite para todos vocês, boa semana e ao longo dos dias nós vamos postando conteúdos novos para vocês. Tchau, tchau. E com Deus. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Um abraço.